Boa tarde aí para casa, para todas as amadas irmãs. Aqui estamos nós uma vez mais para poder compartilhar a palavra com vocês. Espero que tenham passado uma boa semana, desde quarta-feira, amém? E aqui estamos nós para continuar o nosso estudo, não é? Sobre o nosso livro, Campo de Batalha da Mente. A semana passada estivemos aqui com a nossa irmã Léo, que nos compartilhou a palavra também, e esta tarde temos aqui connosco a pastora Donzília. Boa tarde, pastora Donzília. Boa tarde. Bem-vinda. Eu é que agradeço. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, obrigada. Eu creio que vai ser uma bênção, amém? Que vocês possam estar atentas, vocês possam ir buscar a vossa Bíblia para poderem acompanhar connosco, tá bom? Os versículos, é bom nós termos a Bíblia para acompanhar, tá bem, irmãs? E temos a nossa Bispa Isildinha também. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, pastora Donzília. Boa tarde, minhas queridas. Mais uma vez, o Senhor nos agraciou, amém, né? Em estarmos aqui reunidas, né? O dom mais maravilhoso que nós podemos ter é o dom da vida. Isso. E nós temos. Glória a Deus. Podemos acordar mais um dia. Sim, Ele permitiu que acordássemos mais um dia. Glória né? a Deus. Então é mais um dia de oportunidade que nós temos, que vocês aí em casa têm, né? De aprender um pouco mais do Senhor e aprender um pouco mais, como nós estamos aprendendo no livro, que a nossa batalha não é externa, que a nossa maior batalha não é contra o mundo, porque Jesus já venceu o mundo. Não é contra o diabo, porque ele também já foi vencido. Mas uma batalha que nós estamos travando todos os dias, se dá dentro de cada uma de nós, né? Então, nós estamos trabalhando sobre a nossa mente. Este livro tem nos levado a entender muitas coisas, sabe, pastora Donzília, que muitas vezes a gente pensa que isso acontece com a gente, não é? E não é. É uma batalha, é um campo. Então, se é uma batalha, é porque tem um inimigo que está tentando minar, colocar bombas, minas na nossa mente, para que a gente não usufrua do melhor de Deus. Pronto. Não usufrua da vida abundante, que é o melhor que Deus tem para nossas vidas. Verdade. Não é? E a gente veio falando, né, quantas coisas, né, que nós aprendemos durante esse tempo todo. Como a irmã Léo falou a semana passada, a pastora Donzília, ela falou, ela usou um termo que esse tempo que nós começamos, no começo do ano, a trabalhar nesse livro, foi até um tempo de preparo que o Senhor deu para nós, para o tempo que nós iríamos enfrentar. Isso. Quantas vezes nós tivemos, durante a pandemia, nós tivemos que respirar fundo e trazer os nossos pensamentos cativos à mente de Cristo. Porque o que estava acontecendo à nossa volta estava nos deixando, nos levando a uma situação de pânico, não é? E aí a semana passada foi muito interessante, porque foi uma admirável mente divagante, uma mente que divaga, uma mente que não tem um objetivo, que está solta. E nós aprendemos que nós temos que trazer a nossa mente com rédeas curtas, não é? Então, o próximo agora, e nós vamos compartilhar junto com a pastora Donzília, porque nós vimos que a mente divagante não é uma situação só sua, é de todas nós. Nós temos que tomar cuidado, porque você pode estar lá no momento de adoração e de repente vem um pensamento e sua mente vai para longe. Você tem que ir lá e buscá-la de volta. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós deixamos de adorar ao Senhor e fixamos os nossos pensamentos naquele pensamento que veio, naquela preocupação que veio naquele momento. É verdade. Né? Então, nós precisamos estar atentas. E acontece com todas nós, Com não é? todas nós. Não existe, olha, não, porque agora você está num patamar aqui que isso não acontece mais. Verdade. Todas nós estamos sujeitos. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai o tempo todo. É vigiar o quê? A nossa mente. Nossos pensamentos. Porque tudo começa nela. É mesmo.
mesmo. Não é? Verdade. E hoje o tema é muito Muito interessante. interessante, é verdade. Eu estive a estudar e... É um tema muito interessante, né? Porque nós vamos compartilhar. Eu sei que a pastora Donzília tem algo importante para falar, não só para nós aqui, mas para você que está juntamente conosco. Porque isso é vida para as nossas vidas. Amém. Né? Estamos no momento de viver intensamente cada dia. Verdade. Porque não sabemos O dia de amanhã. o Só que, Deus o pertence. que está reservado. É verdade, Amém? Então, é verdade. hoje é tudo o que nós temos. Yeah. E é sobre a mente confusa. Não é que a pastora Donzília vai nos falar sobre uma mente confusa. Será que minha mente é confusa? Será, pastora? Ai, glória a Deus. Então é assim. Nós temos que, à medida que vamos crescendo com a palavra de Deus, com as experiências que temos tido na nossa vida, até as boas e as menos boas, nós crescemos. Amém. E eu, infelizmente, tenho crescido com algumas menos boas. E é essas menos boas que nos ajuda a nós podermos viver o melhor de Deus hoje aqui na Terra. Amém. Amém. E a nossa mente foi criada por Deus, a gente não podemos deitar ela fora. É algo que Deus criou para todas nós, todos os filhos, todo o ser humano. Sim. E é da nossa mente que sai tudo. E os pensamentos são alojados ali. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós hoje temos a mente de Cristo. Era isso que eu queria frisar mais. Nós hoje temos a mente de Cristo. E podemos viver confiante que temos a mente de Cristo. Isso, amém. Amém? Amém. Porque a nossa mente, como a Bispo Isildinha falou, ela quer andar sempre. Eu há uns anos ouvia um homem de Deus falar que a nossa mente é como um cavalo à solta. E nós temos que ter rédeas na nossa mente. Isso. Porque é da nossa mente que saem todos os pensamentos, ou bons ou maus. E depois a palavra de Deus diz-nos que tudo aquilo... Nós podemos ter os pensamentos. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto. Todos nós temos esses pensamentos, infelizmente. Sim. Diante de Bons todas ou as maus, circunstâncias que nós claro. estamos a passar. Nós sabemos que se estivermos a passar um momento bom, os pensamentos até são bons. Mas se estivermos a passar um momento mau na nossa vida, os pensamentos são focados ali. Mas se eles não passarem de um pensamento, nada vai acontecer. Só se nós os falarmos. E nós temos tendência, nós, o ser humano, e como a Bispo Isildinha falou e bem, nós não podemos achar, porque eu sou apóstola, eu sou bispo, eu sou pastora, eu sou isto, eu sou aquilo, nós estamos livres de tudo isto. Não. Nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Não falarmos aquilo que os nossos pensamentos ou que a nossa mente nos quer. Nós devemos pensar naquilo que estamos pensando. Exatamente. Não é? Nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. Isso. Porque nós hoje temos a mente de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Nós já fomos renovados pela palavra de Deus. Então os pensamentos quando vêm, quando são maus à nossa vida, quando são maus na nossa mente, nós não temos é que falar eles. Temos que expulsá-los. Temos que os expulsar. Sim. Muitas vezes eu falo assim, mente, aquieta-te no nome de Jesus. Amém. E outras vezes eu digo, Donzília, tu não és aquilo que tu estás a ver. Amém? Amém. Quantas vezes Bom eu digo, exercício. Amém. eu digo, Donzília, tu não és aquilo que tu estás a ver. A nossa mente quer sempre arranjar uma solução para aquilo que nós estamos a passar. Sabe por quê? Porque a mente do ser humano, e isso não é inerente, não é só para as mulheres, é a mente do ser humano. Sim. Né? Sim. Para os homens até um pouco mais, porque eles são movidos pela razão, pela lógica. Então, mas nós também podemos, se não vigiarmos as nossas mentes, os nossos pensamentos, nós podemos começar a questionar, racionalizar. É isso que eu estava não é tentando verdade? dizer. E aí vem aquilo que você falou. Você falou, Donzília, você não é isso que você está muitas pensando. vezes. Donzília Sim, não sim, é sim, isso. sim. Então você está o quê? Educando a sua mente a sair da razão, a sair da lógica humana
Porque nós queremos, a lógica humana, o que é? Nós queremos sempre entender, Entender não é? tudo. Entender tudo. Entender Porquê? tudo. Porque isto está a acontecer, Isso. porque aquilo. E eu posso até dar aqui um exemplo, que há uns dias estava a falar ao telefone com o Bispo Carlos e eu estava a querer entender algo que se estava a passar numa situação da minha família, que a apóstola e o Bispo Isilinha até têm conhecimento, e ele dizia assim para mim: Pastora Donzília, não queira saber, um dia nós vamos saber tudo, agora não se preocupe com isso. E depois falou para mim aquilo que Deus diz acerca daquilo que eu estava a falar com ele, ou seja, desse assunto, entendem? Isso. E aquilo foi para mim um bálsamo. Tirou a racionalidade, a razão. E eu disse: Donzília, tens que pensar naquilo que Deus diz. O que é que Deus diz acerca deste assunto? E eu vou à palavra de Deus. Pois. Quando nós estamos a passar uma dificuldade, ou de saúde, eu costumo dizer, eu até comigo já não me preocupo, já nem sequer oro por mim, não me preocupo. Mas quando toca na vida dos nossos filhos, a coisa muda de figura. A racionalidade vem. Por quê? E é nessa. Porquê? Porquê isto? Porquê? Porquê se o meu filho é um homem de Deus? Porquê? 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 E o Bispo Carlos falou isso comigo assim, claramente. Não E quero entender. E aquilo foi como algo que Não eu pergunto porquê, pergunto para quê. não pergunto, é? não queira. Ele diz: Pastora Donzília, não vamos querer saber o porquê que isto está a acontecer. Vamos acreditar naquilo que Deus diz. E aquela palavra para mim foi como um bálsamo, foi como Deus tivesse. Foi Deus a falar para mim. Glória a Deus. Porque Deus não Através está da aqui na boca do terra. Filho de Deus. Sim. Amém. Muitas vezes Deus usa-se de homens, de mulheres, até de pessoas que não têm Jesus no coração. E se precisa, ele usa uma pedra, usa uma mula, Usa. não é? Sem dúvida E nenhuma. dá para entender isso racionalmente? Não, Não dá. Não dá. E nós Não. temos que entender que Deus fala. Fala, sim. Não importa quem ele vai usar. Sim. Mas ele fala, ele não deixa um filho sem resposta. Há um tempo atrás, logo que eu voltei do Brasil, nós tivemos aqui numa conversa sobre os propósitos de Deus, que tudo tem um propósito. E não adianta eu querer entender na minha razão, na minha lógica, porque senão vem o eu, não é, pastora Donzília, assim, tipo, mas o que eu fiz para merecer isso? Por quê? Porque, na verdade, Deus também diz que os teus planos não são os planos dele. Exatamente. Não é? E os planos dele não são os nossos. Apóstolo, Então, todas as coisas, este versículo tem vindo ao meu coração ultimamente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Amém. Deus. Com certeza. Isso é levar os pensamentos cativos à mente de Cristo. Isso é. E nós hoje temos a mente de Cristo. E temos. Temos. Porque nós temos a natureza dele em nós. Por isso que é possível, queridas, é possível. A nossa mente, os nossos pensamentos serem levados cativos à mente de Cristo, porque a mente dele já está arraigada em nós. Nós temos essa nova natureza. Eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse capítulo, pastora Donzília, porque muitas vezes Deus vai pedir, vai falar conosco coisas que a nossa mente racional não vai aceitar. Não vai entender. Não entendo. Não vai aceitar. Quantas vezes, apóstola, nós oramos, pedimos uma direção para Deus em determinada situação e de repente ele fala conosco, só que aquilo que ele falou não veio de encontro àquilo que eu queria ouvir. Então eu começo, não, imagina, isso é coisa da minha cabeça. E ela conta aqui a história do vestido vermelho. Sim, eu achei muito lindo esse exemplo. É mesmo. Que ela compra um vestido que devia ser muito lindo, vermelho, e toda vez que ela pensava em pôr o vestido, não dava certo para ela pôr. Em nenhuma ocasião o vestido continuou lá No armário, com etiqueta. com a etiqueta dentro do saco da loja, né? Até que um dia ela orando, uma irmã vem à mente dela. Sim. E ela começa a orar por essa irmã. Senhor, ela tem abençoado tanto o meu ministério. Ela tem abençoado a minha vida. Eu queria tanto fazer alguma coisa, sabe, para retribuir o que essa irmã tem feito. Não era para pagar, era para retribuir. E aí diz que veio, dá o vestido vermelho para ela.
Na hora, isso é coisa da minha cabeça. Como? Eu nem usei o vestido tá novinho. Depois eu acho bonito que ela fala, mas onde Deus diz que eu só tenho que abençoar o meu irmão com coisa velha? É, verdade. E ela falou, eu achei tremendo esse exemplo, porque é verdade. Às vezes Deus vai pedir coisas para você, em resposta à oração, às nossas orações, que nós vamos questionar, falando que é coisa da nossa mente. É verdade. Não é? E quando o Espírito Santo fala com ela, olha, você não entendeu que você comprou o vestido para ela. Sim. Não era para você, por isso que você nunca usou o vestido. E ela obedeceu. Mesmo que a mente dela não estivesse ainda, como falar, alinhada, porque ainda tinha uma luta, ela resolveu ceder. Porque a melhor coisa é ceder, né? Quando o Espírito Santo coisa fala. É obedecer, não melhor, é o melhor do que sacrificar. Claro, se não Deus é, pastora? fala, né? Eu acho que é bem isso. A nossa mente é uma luta constante. A nossa mente é uma luta constante. Todos os dias, a toda a hora. Os pensamentos. E nós temos que lutar contra esses pensamentos. É como eu disse, quando nós estamos a passar alguma dificuldade, é que nós vemos a luta que nós temos, a carne com o Espírito. Mas nós já somos mais que vencedores. Amém. E nós temos a mente de Cristo. Amém. E a nossa mente é renovada todos os dias pela palavra de Deus. Amém. Mas eu tenho, ao longo da minha vida, do meu ministério, estes anos todos, nós vemos muitas vezes pessoas com um pensamento, com uma mente confusa, que é, eu tenho a mente de Cristo e não fazem mais nada. Não, nós temos que renovar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Não só simplesmente dizer, não é? Mas passar para a ação. Não é. Claro. Porque se falar e fala-se muita coisa. Claro. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia nos ensina que se nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós conseguimos agir com os pensamentos de Deus. Um exemplo. Se alguém que está doente, se eu estou doente, se eu estou a passar uma enfermidade, eu tenho que renovar a minha mente e falar. Eu estou sarada pelas pisaduras de Jesus. Amém. Essa palavra assim me garante, A palavra né? me garante isso. Mas a minha mente diz o contrário. Uma mente perturbada é um problema. É um problema na vida de um cristão. Então, porque é na mente que o inimigo trabalha, não é? É o único lugar, não é? Em que ele pode trabalhar na nossa vida, é na mente, não é? Jogando os tais dardos inflamados. Ora, aqui a palavra já diz tudo, não é? Que os dardos são inflamados. É a arma que o diabo tem, que ele pode usar. Isso. Mas, aliás, ele pode usar se nós deitarmos os pensamentos cá para fora. Porque, ao contrário, ele não usa a nossa mente. Isso. Nós temos que falar para ele poder agarrar. Sim. Se nós falarmos, eu estou tão doente, olha como está a acontecer. O exemplo, ou um problema de saúde, ou com as finanças. Mas mesmo não verbalizando, pastora, se nós deixarmos esse pensamento... Mais cedo ou mais tarde vamos falá-lo, apóstolo. Ir criando aquela... Deixar criar raiz. A imaginação. Aquela Você já começa a ver a cena. Sim, vamos falá-lo. Aí mais cedo ou mais tarde vamos falar. Mexeu com o sentimento, você acaba falando. Verbalizando, claro. Ou seja, gerou uma ação da sua parte. Né? Contrária ao falar, ele vai agarrar aquela palavra e depois nós é mais difícil. Sabe o que eu vejo também muitas vezes a importância de nós podermos compartilhar ou desabafar. Sim, pedirmos ajuda também. Pedirmos ajuda, não é? Sim, naquele momento que nós estamos de aflição, de preocupação, não é? Pedirmos ajuda, porque muitas vezes nós sozinhos temos dificuldades. Não, porque nós estamos racionalizando. O pensamento ele já está tão enraizado na nossa mente que muitas vezes nós sozinhas não conseguimos. Então é importante nós termos em quem confiar, não é? Exato. Uma amiga em quem podemos desabafar, porque também não são todas as pessoas com quem nós podemos desabafar. Maduras na fé. Sabermos com quem desabafamos, com uma pessoa de confiança que nos pode ouvir e nós sabermos que essa pessoa não vai passar, não é, o nosso desabafo para mais ninguém. Porque muitas vezes, é o que a pastora Donzila estava a dizer há pouco, que conversou com o bispo Carlos e que ele
lhe ajudou, não é? Lhe trouxe uma palavra que a encorajou, Sim, não é? Deu um refrigério, né? Porque é importante. Muito. Nós não podemos, muitas vezes nós não podemos nos isolar, não é? Porque o inimigo, somos presas fáceis se nós nos isolarmos, não é? Uma mente confusa como é que eu vou explicar isto? Quando nós temos a nossa mente confusa, falamos, agimos de acordo com a situação, com aquilo que estamos a viver. Isso. Aliás, eu liguei à apóstola também, naqueles dias, verdade. porque eu não estava a conseguir. Nós achamos que muitas que somos fortes, e eu até acho que sou uma mulher forte, corajosa, tenho sido, mas há momentos na nossa vida que nós precisamos de um ombro amigo, não é? Porque a nossa mente fica tão confusa, tão confusa, Sim. tão confusa, Sim. que se nós falarmos aquilo que a nossa mente nos quer dizer, é um problema. Verdade. O diabo vai agarrar naquelas palavras que nós falamos, ele não pode agarrar num pensamento. Era o que o Bispo Isilinha dizia a semana passada, não é? O passarinho até pode sobrevoar a minha cabeça. Mas não pode fazer ninho nela. Não é? O pensamento vem, mas cabe a mim expulsá-lo. Não deixar com que ele crie fortaleza na minha mente. Porque sabe que eu imagino assim? Quando cria-se uma fortaleza na mente, o nosso ser, com os nossos pensamentos, nós ficamos, sabe quando a mosca fica girando dentro de um ambiente fechado? Nós ficamos paralisados. Nós ficamos completamente. assim, é confusão. É confusão. uma confusão. E na confusão, você é igual um ditado que diz, é como cego em tiroteio, né? Você imagina um cego onde está tendo um tiroteio, ele não sabe para onde correr. E com a mente confusa, você não vai nem conseguir, está tudo confuso, você não sabe para onde correr, e muitas vezes você deixa de buscar na palavra, você deixa de buscar um conselho piedoso, como a pastora fez, como muitas vezes eu fiz também, e não tenho vergonha, eu busco, porque eu também estou na mesma situação, não é? Eu não sou melhor do que ninguém. Então, passamos por situações que nós não vamos entender, e a racionalidade vem. Onde foi que eu errei? Verdade. É logo o primeiro pensamento. É o primeiro pensamento. Verdade. O que eu fiz de Meu errado? Deus, o que eu fiz de errado para estar acontecendo isso? Será que eu não... Está acontecendo isso com meu filho? Está acontecendo isso no meu casamento? O que eu fiz de errado? Claro, tem muita coisa que o Senhor vai falar, olha, você não está agindo certo. Isso. Mas tem coisas que fogem ao nosso entendimento. Aí nós temos que fazer o quê? Ter a mente de Cristo, pôr ela em ação. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o meu bem. Aí eu trago a palavra para mim. Tudo coopera para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Eu trago ela na primeira pessoa. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido e tenho procurado ensinar é trazer a palavra na primeira pessoa. Para nós, né? É para mim. Quando eu leio, é para mim. Porque quando eu falo, eu gosto desse exemplo. Deus amou o mundo. Poxa, o mundo. Mas quando eu falo, Deus amou a mim de tal maneira que deu o filho dele para morrer no meu lugar. Meu Deus. Parece que faz outro sentido. É outro sentido. Porque eu trago, sabe? Os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal para mim. Sabe? É a minha mente que tem que estar cativa a mente dele. Eu tenho que estar lá firmada nele. Isso é um ponto do Bispo Isilinha que dava muito que falar, isso que agora falou. Muito. Que é de uma importância tremenda, que é, quando nós vamos falar a palavra de Deus, em primeiro lugar, Deus falou conosco. Sim. Com certeza. Amém? E eu, ao longo da minha caminhada com Cristo, infelizmente, e todas, já passamos por isto, vemos homens e mulheres de Deus a falar, a apontar. Pois. Não. Deus, em primeiro lugar, fala para nós. Para mim. Isto que Deus falou foi para mim. Exatamente. A palavra toda de Gênesis Apocalipse é para mim. Para mim. E eu depois vou transmitir para as minhas irmãs que estão lá em casa, para nós. Certeza. E aí, assim é que vai dar frutos. Claro. Exato. Só desta maneira. Porque se eu tiver um pensamento, não, isto Deus falou, não. Deus não fala
para a Bispa Isildinha Sem falar comigo. sem falar comigo. Exato. Exatamente. Eu não preciso, o meu marido, quando fala a palavra de Deus, muitas vezes ele usa este tema. Eu, quando tenho sede, não preciso que ninguém me venha dizer, bebe água. Eu tenho sede. É um bom exemplo. Eu vou e busco Eu a vou água. e eu bebo, Isso. porque eu tenho Verdade. sede. É verdade. Amém? Então, a nossa mente, muitas vezes nós vimos pessoas que estão confusas, a tentar exigir que os outros façam aquilo que eu não faço Faz o que ainda eu digo para e não mim. faças o que eu faço, né? Então nós temos a mente de Cristo, temos que acreditar naquilo que Deus diz acerca do Até que assunto. nós nem conseguimos passar com convicção, não é, para os outros, se aquilo não se fez rema em mim, não é? Como é que eu vou conseguir passar algo para o outro se em mim isso não se materializou ainda, não é? Se eu não vivo isso. Se você não tem convicção daquilo Se que eu não você, vivo por isso, não é? experiência... Como Exato. quem não vive uma situação, como é que pode tentar ajudar o outro? Se ele próprio não a vive. Exatamente. Verdade. Eu só posso ajudar alguém se eu já passei, se eu vivo pela palavra de Deus. Então eu vou ajudar com a palavra de Deus. Amém? É como verdade. Paulo fala, né? Vocês são cegos querendo ser guia de outras pessoas, Seguir outro né? cego, Como né? que pode? Né? Se você é um cego, você não pode ajudar outro cego e muito menos a pessoa que enxerga. Porque se você mesmo não enxerga, como que você vai fazer a pessoa... Este assunto, quando muito se trata da nossa mente, da mente do homem, é um assunto muito delicado. E que Porque precisa é ser daqui- trabalhado, né, pastora? Precisa ser trabalhado. Por Todos isso, os dias com a por palavra isso de que Deus. nós estamos trabalhando. verdade. Todos os dias. Foi muito importante este livro. Eu não trouxe, vocês trouxeram o vosso livro, o meu ficou em casa. Não, mas você Pronto. trouxe os seus... Mas nós podemos pensar assim, estes exemplos são tão banais do que esta Mas mas são tão reais, tão são. É o verdadeiros. nosso dia-a-dia, Sim, não é? sim. É o nosso dia-a-dia. Ela fala, esse exemplo do vestido, já É aconteceu tremendo já isso. aconteceu algumas vezes comigo. Pode não ser um vestido tão caro, porque eu não tenho vestidos caros, mas já tem acontecido com uma amiga minha, que algumas vezes, ainda um dia destes, chamei lá à casa e dei-lhe 2 peças de roupa minha, que uma só vestia camisa uma vez lá, e a minha filha disse-me assim, oh mãe, mas esta camisa é para ti. Não tinha nada a ver comigo. Olha, eu não sei para quem é, mas eu sei que senti comprar, eu vou comprar. E então um dia destes estava e Deus diz, vai lá, liga para ela que venha cá buscar. Ela vestiu, estava na perfeição. Ela fica tão feliz e eu fico muito feliz. Pois é. Por poder obedecer à Podemos palavra fazer de alguém Deus. feliz, não é? Pois. É mesmo, pastora. Não há nada, olhe, eu costumo dizer assim, apóstola, vejo isto, a palavra de Deus. Quando nós temos a nossa mente que não está confusa, que está alinhada com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós somos pessoas melhores, Com certeza. Mais felizes. mais felizes, gostamos de dar, gostamos de fazer os outros felizes. Gostamos de fazer o O bem. dar não é de uma mente confusa. Exato. Ninguém dá nada a ninguém se tiver uma mente confusa. Claro que é não, verdade. claro que Nada, não tem nada para dar. Eu acho que a Nada. mente confusa, Nada. ela é acusadora. Sim. Uma mente confusa, Só pensa nela. ela se torna uma mente acusadora, julgadora, Verdade. não é? E a mente confusa, quando está confusa, sabe, sabe, entre vários pensamentos na razão, querendo entender tudo, sabe, como que nós, tão limitados, vamos tentar entender a profundidade de do Deus. conhecimento de Deus. Yeah. Sabe, nós estamos sabendo aqui, o que está acontecendo aqui, nós não sabemos o que está acontecendo da porta para fora, porque nós somos muito limitados. Mas a mente confusa, pastora Donzília, pelo o que eu tenho estudado aqui, e estou sendo muito abençoada, é uma mente também que acaba imaginando tantas coisas, ela acaba... sabe, porque ela até dá um exemplo no livro. E ela é uma artista a pensar o coisas. meu filho vai tirar tanto, a nota do meu filho vai ser tanto. Porque, eu vou ter uma reunião hoje, eu tenho certeza que aquela fulana vai falar isso. Então eu já vou rebater isso. E isso é mente confusa. Porque quando você vai, de repente, para resolver uma situação, você já vai armado
com aquilo que você pensou, imaginou e já respondeu. Então você já vai com uma... Não é assim? Nós precisamos tomar cuidado. Porque de repente, então, a apóstola me chama para uma reunião e eu já começo, já sei. Vai pegar no meu pé por causa daquilo? Como que eu sei? Isso é mente confusa. Já o inimigo é enviar dardos inflamados. Isso, você vai estar permitindo que a sua mente seja preocupada com coisas que ainda não aconteceram, mas que para você já está acontecendo. Com veredito. Acabou. Ela vai falar isso, eu vou responder isso. É um filme. A nossa mente faz um filme. Você entendeu? Ela vai falar isso, eu vou... E tá verbalizando o que vai falar. Ela vai falar isso, eu vou responder isso. Mas quando ela for falar, sim, eu vou responder... Meu Deus! Queridas, não é só conosco que isso acontece. Sabe, Bispa, mas essa pessoa que normalmente funciona assim, essa pessoa normalmente tem doenças. Sim. O seu físico, porque nós sabemos que muitas vezes as doenças que vêm até nós é resultado de certas e determinadas coisas que nós fazemos e dizemos e pensamos, não é? Que a nossa mente vai trazendo para o nosso físico, não é? E o nosso físico fica doente. Porque imagine, a pessoa de tanto se preocupar, a pessoa começa a ter dores de cabeça. Sim. A pessoa de tanto se preocupar. Uma mente crítica, normalmente a pessoa tem dor de cabeça. A pessoa, depois de dores de cabeça, começa a ter dores de estômago, não é? Porque a pressão, não é, dela começa a subir. Um sono renovador. Com certeza. Exatamente. Então, uma mente... Porque lembrando, né, pastora, a mente é uma das divisões da nossa alma. E a ciência a ciência já comprovou que mais de 80% das doenças físicas, elas são psicossomáticas. Elas começaram na alma e acaba atingindo o nosso físico. Isso. Então, realmente, é por isso que aquele ditado, mente sã, corpo são. Sim. Verdade. Um pensamento alojado na mente desta alma da pessoa, e as pessoas fazem coisas muito graves. Alguns até acabam com a própria vida. Com a própria vida. Lá está. É a alma, é a mente, os pensamentos estão ali. Aprisiona a pessoa. A pessoa está presa. Fica aprisionada. Vai pensando, não tem ajuda, não procura ajuda. Não tem saída, não tem como sair desta situação, não é? Lá está, é na mente. É mente. Não é? E eu acredito que se essa pessoa tivesse pedido ajuda a alguém, não é? Se essa pessoa tivesse pedido ajuda a alguém, certamente não chegaria a esse trágico fim. E nós temos uma responsabilidade muito importante. Nós. Estou a falar agora nós aqui. Sim. Temos uma responsabilidade importante, que é de tentar perceber essas coisas no povo de Deus. Mas, neste caso, nas nossas irmãs. É muito importante. Amém. Porque nem toda a gente tem uma vontade para pedir ajuda, apóstola. Certo. Eu sou capaz, não tenho problema nenhum. Pedir ajuda, reconhecer os meus erros, pedir perdão, arrepender-me diante de Deus, diante da pessoa que eu errei, e Deus me abençoa. Amém. Mas nem toda a gente tem este caráter. E nós que estamos aqui, que temos alguma responsabilidade no ministério, deveríamos se aperceber muitas vezes da gravidade em conforme está a mente do povo de Deus. É verdade. Também porque às vezes tem vários fatores, né, que influenciam. Tem muitas vezes a vergonha. Sim. Né? Muitas vezes o orgulho, que não deixa a pessoa pedir ajuda, não é? E fruto do quê? De uma alma ferida. Sim. Não é? Isso tudo Sem é fruto dúvida nenhuma. De uma alma ferida. Então, por isso que eu falo que nessas nossas reuniões, desde que esse ministério começou, Mulheres Renovadas, tantas ministrações que o Senhor vem dando
através da palavra dele, dos testemunhos, das nossas Podemos conversas, das nossas conversas, né, que nós temos tido, nós temos visto que verdadeiramente é um consultório, né, onde a nossa alma está sendo tratada. Isso não quer dizer que, então agora eu fui tratada hoje, amanhã eu não vou ter mais problema. Não. Enquanto nós estivermos aqui, tem um inimigo que é perseverante e não vai desistir. Mas nós somos mais do que ele. Nós somos, porque a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, não é? Então nós temos a palavra, nós temos amor, que temos buscado viver. Temos a sabedoria de Deus, temos que buscar a sabedoria de Deus. Como o Tiago diz, né? Quem precisa de sabedoria, pede. Era esse versículo que eu abri agora. Então pode ler, pastora. Pode ler. Tiago 1, 5 a 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. A minha Bíblia tem uma tradução um bocadinho diferente. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, é nada duvidante, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois é. Amém. Pois é. É verdade. Nós temos A que minha ter sabedoria. versão, ela fala bem, de uma forma bem clara. A minha tradução é diferente. Essa aqui, a minha versão é a King James. Ela fala assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Amém. Ou seja, quando nós buscamos a sabedoria que vem do alto, que nós pedimos para Deus sabedoria, ele fica tão Ele alegre. se alegra, não é? Ele se alegra. Ele se alegrou tanto com Salomão. E não joga em rosto, não é? A minha diz que não lança em rosto. Não lança, não. A minha Ele diz não assim, questiona. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não o lança em rosto. Não é? Ou seja, o Senhor fica feliz por nós pedirmos ajuda. Ele não vai questionar por que você está pedindo. Ele vai te dar. Ele vai te dar Eu sem qualquer imagino, eu questionamento. muitas vezes estou em casa e digo assim: ó Deus, eu imagino Deus, Jesus e o Espírito Santo tão triste com atitudes que nós temos, com palavras que nós temos, com ações que nós temos. Deus há uns tempos deu-me uma mensagem que é o seguinte: nós muitas vezes crucificamos novamente Jesus na cruz do Calvário. Quando falamos assim: eu estou tão doente, eu não tenho isto, a dificuldade. Nós estamos a crucificar Jesus. Porque Ele já nos deu tudo, não é? Porque Jesus na cruz do Calvário deu-nos tudo. Pagou pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo nosso alento. Ele pagou por tudo. Só que muitas vezes as pessoas confundem. E nós crucificamos muitas vezes Jesus na cruz. Todos os dias voltamos a crucificá-lo. E Ele fica tão triste. E o Espírito Santo de Deus fica tão triste. Porque a alegria de Deus é quando tudo estiver bem na minha e na tua vida. Amém. É verdade. Essa é a alegria de Deus. Mas sabe, pastor, eu vejo assim, mas muito, o mundo hoje, não é? A humanidade hoje, ela só se satisfaz e ela só é feliz quando tem coisas, não é? Palpáveis. Palpáveis. Eles não... E o Senhor, na sua palavra, diz que Ele nos dá a paz, não é? Que Ele nos dá, já nos deu. Já deu. Ele já nos deu tudo na cruz do Calvário. Exato. A paz, a saúde, não é? Alegria, a vontade de viver, o não alento. É? Tudo isso o Senhor nos deu na cruz do já Calvário. Já supriu todas as necessidades. E isso está suprido. Acabou. Não é? Não é eu só ser feliz quando tenho a carteira cheia. A carteira com muito dinheiro, ou quando eu tenho uma casa muito grande, ou eu tenho um carro do último modelo. Não é isso que Deus diz. Isso tudo fica. Isso o Senhor vai nos acrescentar, não é? O Senhor nos acrescenta, sim, mas o que Ele quer mais de nós é suprir a nossa alegria, é suprir a nossa paz. Porque a nossa paz não tem que estar nas coisas do mundo. A nossa paz tem que estar em Deus. Não é? E a humanidade hoje está distorcida nesse sentido. Os valores estão distorcidos. Porque, sim, Deus nos promete que nada nos faltará. Verdade. Agora, o nada não nos faltar
Não é dizer que eu tenho que ter 2, 3 carros, não é dizer que eu tenho que ter uma ter conta no todas banco as muito necessidades recheada. supridas. É ter as necessidades supridas. Não faltar nada Não para fal- nós. Não nos faltar nada. Isso, Eu isso é prosperidade. Eu acordar de manhã Amém. com saúde, isso é a maior prosperidade que nós podemos ter. Agora, neste É a tempo, nossa, apóstolo, a nestes nossa meses que saúde. nós tivemos É a verdade. passar agora, isso é a maior riqueza que nós temos. nestes tempos que nós tivemos a passar, muita gente acabou por reconhecer Deus porque viu o seguinte: nada do que eu tinha diante desta situação, afinal eu não tinha nada. É verdade. Mesmo. O meu filho, há um mês, quando isto começou, estava lá em casa conosco e diz assim para o pai, com os olhos a brilhar de lágrimas: pai, eu que pensava que tinha uma empresa de sucesso, uma empresa próspera, acabei por ver agora que não é bem assim, diante desta situação toda. E eu disse assim: não, filho, mas Deus não diz isso. A empresa que tu tinhas de sucesso e próspera, continuas a tê-la no nome de Jesus. Amém. Tu podes não estar a ver diante desta circunstância, mas ela está lá. E sabe a apóstola e a bispa Zilinha que diante desta dificuldade toda, o mês que passou foi dos meses que mais ele faturou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, nós no domingo, não é? Podemos ouvir aqui muitos irmãos, não é? No nosso primeiro culto, né, da reabertura. Mas, depois apóstola, não desta- esqueça do que vai dizer. A mente dele Começou logo a trabalhar começou no a trabalhar. negativo, né? Ele falou ao pai aquilo que ele já estava, os pensamentos. Pois. E eu depois, quando pude destruir aqueles pensamentos todos, Amém. tudo no nome Amém. de Jesus. Amém. É, mas como eu ia dizer, nós no domingo podemos ouvir muitos irmãos a testemunharem que, mesmo com toda esta dificuldade, não é, que nós atravessamos as empresas fechadas, lojas fechadas, nós ouvimos alguns testemunhos de alguns irmãos a dizerem que foi os melhores meses em termos financeiros, foi estes meses. Porque Deus de é confinamento. Deus. Porquê? Deus é Porque Deus. com certeza, Deus é fiel. Deus. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel Deus para é com fiel. aquele que é fiel para com Amém. Ele. Amém. Amém. Se você estiver se esforçando, que é um esforço diário, para que seus pensamentos estejam cativos à mente de Cristo, Amém. Amém. então verdadeiramente você vai experimentar isso. Com certeza. É no tempo da fome. É. Porque no tempo que está tudo em abundância, você não valoriza. É mesmo. Mas no tempo da fome, É mesmo. você ter a sua mente sem confusão, É mesmo. na certeza Que Deus de supre. que Deus está lá. Deus supre, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que aquele fala que não faltará o pão na mesa do justo. Aquele que fala que você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Aquele que fala que você pode descansar nele. Então, se você tem a sua mente, os seus pensamentos cativos a essa mente de Deus, aos pensamentos de Deus, as pessoas que não têm isso que você tem, vão experimentar e vão desejar experimentar aquilo que você está experimentando. É verdade. Né? Amém. É isso mesmo, Então, amadas. realmente, temos que saber tudo, o porquê? Não. Tenho que conhecer tudo com a minha mente racional? Não. O que eu tenho que desejar é conhecer mais e mais a Deus. Isso. E as suas promessas, E as não é? suas promessas Isso e Ele tem ficar para firmados nós. nessa Amém. Deus não falha. Não falha, Deus não pronto. falha. Eu Quer- queria ler vamos Sim, terminar, sim. não é? Pode ler, Eu pastora, queria então. que vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 31, 24. Eu gostei do que está escrito aqui neste Salmo. Amém. O apóstolo já abriu? Pode ler, se faz favor. 31, não é, pastora? 31, Estava 24. 32. Ok. A 31, sua 24. tradução é diferente da minha. Então, podem acompanhar connosco, amadas, aí em casa, o Salmo 31, 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Realmente é necessário um esforço.
É Sem necessário. dúvida. Sem dúvida, amadas, é preciso um esforço. Uma Nada, disposição. isso, nada vem sem esforço, mas quando vem, nós nos alegramos. Vem com medida Não é? sacudida, sabe? Transbordante. Com certeza Né? que sim, amém, amadas? Eu costumo falar que nada cai do céu. Que a única coisa que caiu do céu fez um estrago na humanidade, em toda a terra. Não, nada cai Então, do no céu, rei, o não. reino, o próprio Senhor já nos alertava. O reino de Deus é conquistado pelo esforço. É verdade. Então, nós temos que nos esforçar Amém. para levar a nossa mente Amém. cativa Cativa. à mente de Isso. Cristo. À mente de Cristo. Amém, amadas? Amém. Fiquem então com este versículo, ok? De Salmos 31, 24, que é tão tremendo. Esforçai-vos e fortalecerá o vosso... E Ele quem? O Senhor, Senhor. fortalecerá o teu coração, fortalecerá o teu coração, Amém. pastora Donzília, fortalecerá o teu Amém. coração, bispa. Amém. É o Senhor que fortalecerá o nosso Ele. coração. Amém, É amadas? É o Senhor que vai fortalecer o teu coração. Nada neste mundo fortalecerá o teu coração, senão o Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. E eu vou pedir à pastora, estamos a terminar o nosso tempo, vou pedir à pastora Donzília que possa orar por nós, pelas nossas irmãs lá em casa. Amém. Amém, amadas, que nós possamos fechar os nossos olhos em reverência ao Senhor e possam acompanhar esta oração connosco, tá bom? Amém. Pastora? Paizinho querido, muito obrigada por nós podermos estar mais uma vez na Tua presença, compartilhando a Tua palavra com todas as nossas irmãs. Muito obrigada, querido e amado Espírito Santo de Deus. Eu te peço que nesta hora abençoes todas as pessoas, todas aquelas que ouvirem esta palavra, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um, mostra-lhe, Senhor, a Tua vontade para as suas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, querido e amado Espírito Santo de Deus, que nos ajudes a sermos um canal para abençoar todos aqueles que nos ouvem em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa todas as nossas irmãs. Que a mente de Cristo esteja de contínuo nas suas vidas em nome de Jesus. Que a palavra de Deus encha os seus corações para que possam dar muito fruto nas suas vidas em nome de Jesus. E todos digam comigo amém, e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Donzília. Nada, O tempo foi um passa prazer. a correr. É. Ficávamos Amém. aqui, não é? Muito bom. Mas foi Amém. muito bom, glória a Deus. Espero que as irmãs também Pode tenham tocar. sido fortalecidas aí em vossa casa, amém? E que vocês possam ficar neste esforço, amém? Amadas, é um esforço de Deus, nem é aquele esforço que nós temos que nos esforçarem e que nos cansamos. Não, quando nós descansamos no Senhor, Amém. quando nós descansamos verdadeiramente no Senhor, o Senhor nos abençoa. Amém? Amém. Obrigada, Bispa. Até para a semana. Amadas, até para a semana. Não se esqueçam, nós temos a nossa reunião presencial às quintas-feiras, às 15h30, tá bom? Se puderem vir, são muito bem-vindas. Se não puderem vir, temos a nossa reunião online, que também pode entrar pelas vossas casas e vocês aí sentadinhas no vosso sofá podem nos ouvir. Amém? Beijinho para todas, amadas. Até para a semana.